gostaria, meus irmãos e irmãs, de começar esta reflexão, esta homilia, cantando uma pequena música lá do Arco da Véia, como diz o ditado, né? Talvez alguns conheçam, ela não é tão conhecida, mas eu acho que vai nos ajudar um pouquinho a refletir. Quem souber, canta junto. Quem não souber, ouve, presta atenção na letra, porque ela vai nos fazer refletir sobre a liturgia que nós estamos vivendo e celebrando também a novena de Maria de Nazaré, nossa padroeira. És Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher com fé a santa palavra de Deus. Dize sim e logo te tornas mãe, das à luz depois o Cristo que vem nos remir. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo geraste quem te criou, ó Maria, tu és feliz. Maria de Nazaré, o Senhor é convosco. É o título que nós meditamos na liturgia de hoje, e acho que faz todo sentido. Vocês estão a cada dia meditando um trecho da oração da Ave Maria, né? E coube hoje, pela continuidade, penso eu, esse texto, né? O Senhor é convosco. Meus irmãos, acho que casou muito bem, né? O fato de falarmos Maria de Nazaré, o Senhor é convosco, meditarmos um pouquinho sobre isso, com a liturgia deste 22º domingo do tempo comum que nós celebramos hoje, que nos fala de maneira bem geral assim, sobre o segmento sincero da palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor são bons e são eles que nos farão alcançar o reino dos céus. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós vemos que ali, nela, existe uma vivência da palavra de Deus que é modelo para nós seguirmos. Não à toa, quando o anjo aparece para Nossa Senhora dizendo que ela vai ser a mãe de Jesus, o que ela diz para o anjo? Como é o sim de Maria? Faça-se em mim segundo a palavra de Deus, que ela a partir daquele momento gestou no seu ventre. Palavra de Deus que se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, Jesus Cristo. O sim de Maria passa por uma vivência, uma compreensão do que significa a palavra de Deus. É fazer a bênção de Deus vir ao mundo. E é por isso que nós meditamos esse tema de hoje, o Senhor é convosco. Quando pensava um pouquinho, meditava sobre esse título, de que maneira nós poderíamos ligá-lo à liturgia que nós estamos celebrando, eu acho que seria oportuno a gente se ater um pouquinho a uma reflexão gramatical da oração. O Senhor é convosco, né? O Senhor, nós estamos dizendo de Deus, né? O convosco é a Virgem Maria. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho sobre o verbo, porque o verbo é aquilo que indica a ação ou o estado, né? Qual é o verbo da frase, o Senhor é convosco? Verbo ser, né? Que é muito parecido com o verbo estar, né? Quem estuda outros idiomas vai saber que dependendo do idioma, a mesma palavra é usada para dizer o verbo ser e o verbo estar, né? Em português, nós temos essa distinção, ser é uma coisa e estar é outra, apesar de serem muito parecidos. E eu vou dar um exemplo meu mesmo, para ilustrar um pouquinho, para que a gente tenha bastante clareza da diferença entre o verbo ser e o verbo estar. Semana passada, retrasado, eu completei 5 anos de padre. Então, antes desse tempo, eu passei quase 10 anos no seminário. Desde que ouvi o chamado de Deus, vamos lá e tal. Entrei no seminário e durante 9 anos, mais de 9 anos,
passei por aquela etapa de formação e tudo mais, desde que eu entrei no seminário e tudo mais. A gente acaba sendo chamado de seminarista, né? Porque é aquele que está no seminário e passa todo esse tempo de formação, né? E aí a gente vai para um lugar, vai para outro, e depois eu fui para o seminário justamente para quê? Para ser seminarista? Não, eu fui para o seminário para ser padre, pronto. E é muito comum, né? Nesse tempo vai para um lugar, vai para outro, sobretudo quando muda de paróquia, alguma coisa vai se apresentar. Eu sou Elias, sou seminarista, né? Da Diocese de Jundiaí. Geralmente a gente se apresenta assim, né? É errado falar desse jeito, nesse caso. Apesar de ser normal, né? Mas o mais adequado seria dizer o quê? Eu sou Elias, estou seminarista na Diocese de Jundiaí. Porque o estar indica um período de permanência, né? Até porque, como eu disse, não entrei no seminário para ser seminarista, entrei no seminário para ser padre. Só que para chegar até padre precisa de um tempo razoavelmente longo, né? Mas não é determinado, não é, como que fala? Fugiu a palavra da cabeça agora. Não é definitivo, né? É um estado, indica um estado transitório. E o verbo estar tem essa característica, né? Olha, agora eu estou aqui no vilarejo celebrando essa missa. Daqui a pouco eu volto lá para Salto, né? Onde é a minha paróquia, lá onde eu moro, onde o Padre Anderson vai celebrar daqui a pouco para mim também, por isso que ele não veio hoje, a gente trocou, né? Ele foi, o Padre Anderson foi lá e eu vim aqui celebrar. Depois, antes de vir para cá, eu estava em Jundiaí. Sempre a gente usa o estar para essa característica meio transitória, que de fato nos identificamos como tal, mas é transitório. Diferente do verbo ser, né? Hoje eu posso dizer, eu sou padre, e nem mesmo, nesse caso, nem mesmo a morte vai me tirar o fato de ser padre ou não, porque eu sou padre e esse sacramento que eu recebi causa uma marca, como no batismo ou na crisma, e até no céu, até na vida eterna, essa marca ainda vai existir. Então sou padre, como nós podemos dizer, eu sou cristão, né? Eu sou filho de Deus. Nada vai nos fazer mudar disso, uma vez que recebemos o sacramento do batismo, é aquilo para a nossa vida, né? Eu sou casado, né? É um sacramento que nós recebemos. Então o verbo ser, ele indica uma marca que nos configura aquilo. Eu posso estar no vilarejo, eu posso estar em Salto, eu posso estar em Jundiaí, eu posso estar na China, eu continuo sendo padre, né? E aí volto à oração. O que nós falamos na oração? Virgem Maria de Nazaré, o Senhor é convosco. Não dizemos o Senhor está convosco, mas o Senhor é convosco. Para nós parece estranho, porque o melhor seria o Senhor esteja convosco, né? O Senhor está convosco, seja como for, como nós estamos aqui uns com os outros. Mas não, a oração nos faz dizer o Senhor é convosco. E isso reflete para nós, porque Deus é conosco, é a essência. Nós existimos, como também a Virgem Maria, eu trago isso para nós, né? Nós existimos apenas na medida em que nós somos com Deus. Ou seja, nós existimos, sem a presença de Deus nada somos, né? Nós existimos, o nosso ser deriva do ser de Deus. Se a gente for entrar um pouquinho nas categorias filosóficas aí da coisa, né? Não vou ficar dando aula de filosofia aqui, mas só para a gente entender. O Senhor é convosco, né? Olha aqui como é profundo. E o que significa falarmos para Nossa Senhora que o Senhor é com ela? Para dizer que, olhando para Nossa Senhora, nós vemos o Senhor, nós vemos Deus. Talvez muitas pessoas podem passar ali fora e ver a gente falando assim, olha aquele bando de idólatra que está lá, colocaram uma imagem, né, lá e estão adorando essa imagem. Nossa Senhora não é deusa, e de fato não é, né? Mas quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós nos lembramos de dizer, Virgem Maria de Nazaré, o Senhor é convosco, né? Ou seja, nós vemos Jesus Cristo, nós vemos a manifestação de Deus, e é por isso que estamos reunidos. Ela nos atrai aqui, para que aqui possamos nos encontrar com o Senhor, e nos ensina a sermos como ela também, porque cada um de nós deveria ser olhado na rua
e as pessoas deveriam olhar para nós, apontar o dedo na nossa cara e falar assim: Deus é com você. Olha a responsabilidade de cristãos que nós temos. Nem sempre é assim. Já vi, pelo menos, não vou. Aqui no vilarejo não acontece, mas lá na minha paróquia, na Santa Cruz, em Salto, é triste de ver que às vezes nós vemos algumas pessoas andando para um lado para outro, né? E a gente olha para a pessoa e a última coisa que a gente pensa é: Deus é com essa pessoa. Ou seja, essa pessoa mostra que de fato está na presença de Deus, permanece na presença de Deus, não apenas dentro da igreja, mas também no dia a dia da vida, né? Graças a Deus existe o sacramento da confissão, né? Que a gente percebe que sai um pouquinho do caminho, vai e busca reconciliação com Deus, busca conversão, e de fato nós podemos ser caracterizados como filhos de Deus, aqueles que são com Deus, né? Porque, meus irmãos, os dons que nós temos, as virtudes que nós temos, tantos bens, não vêm apenas de nós. Tudo bem, é esforço da nossa parte, né? A gente lutou, a gente conquistou, mas sempre usando os dons que Deus nos deu. E a gente procura viver a conversão justamente para isso, para ser testemunha. Agora, nós vamos àquilo que é essencial, é a palavra de Deus, que a Virgem Maria trouxe no seu seio. Por isso que eu cantei essa música no início da homilia, né? És Maria, a Virgem que sabe ouvir, porque a palavra nós ouvimos como ela recebeu o anúncio do anjo e acolheu essa palavra, e acolher com fé a santa palavra de Deus, a palavra que o anjo anunciou para ela e a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que ela gestou depois, né? Dizes sim e logo te tornas mãe. Olha que bonito, né? Compromisso que nós assumimos nos faz ser gestores também, né? Nos faz gestar o próprio Cristo, né? Dás à luz depois o Cristo que vem nos remir. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz. Ela ouviu o que o Senhor falou para ela e creu. Crendo geraste aquele que te criou. Ó Maria, tu és feliz. Termina com essa frase tão bonita, porque apenas quando nós somos configurados com Deus é que seremos felizes, né? É muito comum a gente ouvir dizer, né? Dinheiro não traz felicidade, né? Porque às vezes tem muitas pessoas com muitas riquezas, às vezes até tem alguns momentos de alegria, de satisfação e tudo mais, mas se não tem aquilo que é o fundamento, isso se esvai. E quer ver a prova disso? Vai no velório de alguém que nunca confiou em Deus, que se apoiou a vida toda, pode ter tido uma vida muito boa, com muitos bens. Vai no velório de uma pessoa dessa. Dificilmente, não vou generalizar, mas é muito comum que uma situação como essa é em volta de um desespero sem igual. Pouquíssimas pessoas acompanham aquele momento, né? A não ser que sejam, sei lá, alguma pessoa muito famosa, que aí o povo vai pela fama, né? Não por aquilo que a pessoa viveu, né? Mas poucas pessoas estão ali, e os que estão desolados, porque não tem condição, parece que aquilo acabou, né? Olha, acabou a vida, acabou tudo, né? Se a gente não aprende a viver com fé, às vezes a gente pode até falar, não, vivo bem, mas contempla a morte para ver se de fato vive bem. Diferente de quando a gente vai, por exemplo, vocês já devem ter experimentado isso, vai, por exemplo, no velório de alguém, de uma pessoa de muita fé, né? De uma pessoa de muita confiança em Deus, uma pessoa que se dedica ao serviço, né? Eu me lembro bem, estava no finalzinho da minha etapa de seminarista, uma senhora da minha paróquia de origem faleceu. Ela era coordenadora dos ministros da paróquia, a Vilma. Nossa, mãe, cidade inteira, cidade é muita coisa, mas o bairro inteiro conhecia, né? E uma pessoa boníssima, todo mundo falava dela, ela estava para todo lado, servia, era ministra há muitos anos também, e uma pessoa de uma caridade muito boa. Não vou dizer que fosse uma pessoa perfeita, é que sinceramente tem gente que é difícil achar defeito, inclusive, né? Mas devia ter também os problemas dela. Não era nem idosa, estava arrumando a casa, deu um infarto, caiu, morreu ali, né? E aí o velório dela, eu fui no velório dela, foi feito na igreja,
a minha paróquia de origem é uma igreja um pouco maior que essa, né? E aí foi feita a missa de corpo presente, o padre fez a missa, né? Para vocês terem uma ideia, a padroeira da paróquia Santa Rosa de Lima, e ela morreu pouco tempo antes da festa, foi mais ou menos ali por julho, se eu não me engano. A festa Santa Rosa é em agosto, final de agosto, foi semana passada. Eu não estou brincando com vocês, mas na missa de corpo presente da Vilma, tinha muito mais gente do que na festa de Santa Rosa de Lima, né? As pessoas foram, não cabia de gente dentro da igreja, o povo ficou no estacionamento da igreja em volta, e o velório dela, que durou a noite toda, a igreja lotada o tempo todo, né? Falar, se fosse fazer aquilo no velório municipal, que o velório de lá de Jundiaí é grande, mas ia precisar de muito espaço, talvez uma ala inteira do velório para aquele monte de gente que foi, né? Uma pessoa que viveu a fé, com certeza tinha os defeitos que tinha, né? Não estou aqui para poder julgar, mas uma pessoa que fez conhecer a graça de Deus. E olha, no velório dela tinha mais gente do que na festa da padroeira da paróquia, né? Uma paróquia já com 25 anos de existência, né? Olha que testemunho bonito, né? Talvez as pessoas que olhassem para ela não vão falar assim, olha, o Senhor é convosco, mas com certeza naquele momento viram que a graça de Deus podia se manifestar. E o velório, apesar de ser um velório, a gente celebra a morte, mas você vê a família, por exemplo, a família consolada. Olha, a morte é uma parte, é uma etapa da vida, né? O marido estava lá, os filhos, enfim, os parentes todos, certamente chorando pela perda da mãe, da esposa, mas confiantes de que faz parte da vida, né? E esse é um grande testemunho para nós, né? Isso significa a gente meditar, o Senhor é convosco, e fazer com que a liturgia de hoje nos faça configurar de fato a isso. Precisamos viver a palavra de Deus, e como a Virgem Maria, ouvir essa palavra e permitir que ela frutifique, que ela nasça em nós com atitudes de bondade, de serviço, né? No caso da Vilma, ela era coordenadora de ministro, ministra da Eucaristia há muitos anos, né? Mas não é a única forma de serviço que nós temos, né? Quantas formas de serviço, de caridade, né? Lá na minha paróquia, aqui na Santa Cruz, em Salto, nós temos 28 pastorais e movimentos. É bastante coisa, por uma paróquia que foi criada como vocês o ano passado, né? A paróquia é muito movimentada, muita coisa, né? E sinceramente, eu sei, porque eu sou padre, eu conheço o povo, né? Mas às vezes eu estou celebrando a missa, eu sei que quem está ali fala, olha, eu sei que aquela pessoa faz, né, aquilo que ela vive, mas o resto da paróquia não faz a menor ideia, né? É um serviço, né? Às vezes, ainda que nós não nos deixamos conhecer, talvez, por muitas pessoas, mas estamos vivendo a graça de Deus. E é o que a liturgia de hoje quer nos fazer. Olhando para a Virgem Maria, nós pedimos para ela, Virgem Maria, o Senhor é convosco. E sendo a Virgem Maria sinal da igreja, nós também devemos desejar que Deus seja conosco, que nós manifestemos o próprio Cristo. Como a Virgem Maria deu à luz o Cristo Senhor, nós também possamos trazer à luz para um mundo que está em trevas, esse mesmo Jesus. É muito bom estar aqui, celebrando a liturgia, celebrando essa novena, fazendo comunhão com a igreja, com os sacramentos, com os irmãos. E seria bom que muitos mais, eu acho que eu passei por aqui, para chegar até aqui, é um bairro bem grande, né? Muita gente não veio. Por que não veio? Porque, sei lá, é de outra religião, porque não confia na fé que nós celebramos, porque de alguma forma podem estar impedidos, cada um tem o seu motivo, né? Mas certamente tem muitas pessoas que poderiam estar aqui e não estão, porque não vão vir, meus irmãos, porque não vai sair da casa dele, de onde ele estiver, para poder vir até aqui celebrar conosco. E a única palavra que vão poder contemplar da palavra de Deus, o único trecho da palavra de Deus que vão poder contemplar é a nossa vida. É quando nós estivermos com essa pessoa lá fora, numa roda de conversas entre os nossos vizinhos, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudos, né? Essas pessoas vão ver em nós a palavra de Deus. Nós somos chamados a ser o quinto evangelho, por assim dizer, né? E talvez o nosso testemunho faça a pessoa que está lá fora falar, olha, essa pessoa vive de um jeito diferente, Deus está com ela, né? E talvez ela se
interesse a ponto de se aproximar, aí sim ser atraída e aqui ver, e ela reconhecer depois que na verdade ela concluiu errado quando disse que o Senhor estava conosco, né? Ela vai concluir que na verdade o Senhor não está conosco, o Senhor é conosco, né? Porque nós não apenas vivemos de momentos, mas nós fazemos a nossa vida toda voltada para Deus. Nós vivemos com Deus, nós vivemos para Ele. E isso é bom, meus irmãos. Exige da nossa parte uma certa renúncia, é verdade. Mas é bom, porque fazer o bem alegra o nosso coração. Conversão é necessária para isso, mas a palavra de Deus está aqui para nós não nos esquecermos. Celebramos o testemunho da Virgem Maria, da Natividade de Nossa Senhora, que vocês celebram a festa da padroeira no dia 8 de setembro, o dia que celebramos quando a Virgem Maria nasceu, né? Vemos todo o mistério de Deus que se manifesta para nós, para a nossa salvação e para a salvação daqueles que não estão aqui. Se nós estamos aqui, vamos fortalecer o nosso espírito na presença de Deus, para que depois lá fora possamos continuar com Deus. Não apenas pessoas que estão com Deus aqui dentro, mas pessoas que são com Deus, né? Pessoas que estão sempre repletas do Espírito do Senhor, e que pela intercessão da Virgem Maria possamos superar as dificuldades que ainda nos impedem de vivermos com mais profundidade essa missão que Jesus nos ensina. Como a Virgem Maria, saibamos ouvir o que o Senhor nos diz, trazer a luz do mundo, trazer a luz, na verdade, Jesus Cristo, que é a luz, ao mundo que ainda está em trevas, a fim de que, testemunhando com alegria tudo aquilo que Ele nos faz viver, um dia possamos ser recolhidos no reino dos céus, onde Deus vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.